Cremos que a Bíblia é inspirada, divina, verbal e plenariamente, ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus revelada aos nossos corações. Nesse sentido, trazer à luz a respeito da importante doutrina da inspiração das Escrituras é o objetivo maior desta lição. Todo trabalho pedagógico deve concorrer para isso. Nossos alunos, ao final desta lição, devem aprofundar as raízes de sua fé na inspiração divina da Bíblia. Eu sou o professor Daniel Ramos, estamos no primeiro trimestre de 2022, EBD Adultos, a supremacia da Escritura. Lição 2, a inspiração divina da Bíblia. Lição relevantíssima, e é por isso que eu te convido a assistir este vídeo até o final, se inscrever, curtir e até compartilhar com alguém que está precisando deste conteúdo. Deixa o Senhor te usar como mão abençoadora. O texto áureo, toda a escritura divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, segundo Timóteo 3,16. Afinal de contas, antes de nós continuarmos, nós podíamos dar uma olhada como que fica, esse texto aqui na Nova Almeida Atualizada. Segundo Timóteo, rapidinho que a gente acha, Segundo Timóteo, eu estou amando ler a Nova Almeida Atualizada. Vamos ver como é que fica esse texto. Segundo Timóteo, capítulo 3, verso 16. Deixa eu ver como é que fica o texto áureo aqui. Porque com certeza a lição da EBD está vindo com a revista corrigida. 3:16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a compreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É interessantíssimo, viu? Gostei. Eu tô apaixonado com a Nova Almeida Atualizada. Se você já tem uma experiência com essa nova tradução, coloca aqui embaixo para a gente compartilhar. Pode ser? A verdade prática dessa lição é: a inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária, portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrige e instrui. É o que eu sempre estou falando com as pessoas, Mais do que um curso teológico, as igrejas deviam empenhar-se em ministrar cursos bíblicos para as pessoas, Ensinar Bíblia. Pegar cartas, pegar textos, pegar salmos, pegar o evangelho e ensinar para as pessoas. Tem cristãos que não sabem responder, por exemplo, por que existem 4 evangelhos. Eles não sabem responder essa pergunta. Cristão velho de casa, não estou falando de neófito não, novo convertido, não estou falando disso não. Estou falando de cristão velho de casa. O texto para a nossa leitura bíblica em classe está em... São 2 textos, Segundo Timóteo 3, do 14 ao 17, e depois, segundo Pedro, capítulo 1, 19 e 21. 2 cartas gerais, Que na tradição católica vai chamar de cartas católicas, e na tradição protestante vai ser chamada de cartas universais. Hoje, comumente, ambos os grupos vão chamar essas cartas de cartas gerais, que não está nem no epistolário paulino, nem no joanino, Segundo Timóteo 3, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Jesus Cristo. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus esteja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Como nós lemos aqui, Olha para você ver. Vamos fazer só a comparação para vocês verem. Eu gosto dessa comparação de tradução.
versos 14 ao 17. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Agora nós vamos para 2 Pedro, capítulo 1, que é um texto aqui com certeza é Almeida Revista e Corrigida, com certeza. A tradição usada geralmente pela Assembleia de Deus é Almeida Revista e Corrigida, se bem que eu espero que eles vão publicar, por exemplo, a Bíblia de Estudo Pentecostal na Nova Almeida atualizada. E é óbvio que eu vou comprar, porque eu sou apaixonado com a Bíblia Pentecostal. Juro para vocês. Ninguém fala a Bíblia Pentecostal como a Bíblia de referência, eu também não. Mas é a minha Bíblia do coração, gente. Eu amo aquela Bíblia. Eu amo. Aquela média sem harpa é o tamanho perfeito, o peso perfeito. É uma bênção para mim. Para mim, Bíblia é aquilo ali. 2 Pedro, capítulo 1, do 19 ao 21. E temos muito firme a palavra dos profetas, o qual bem dizeis estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Grifa isso. Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Será que eu consigo achar aqui? 1 Pedro, né? 1 Pedro, vamos ver como é que está na Nova Almeida. 1 Pedro, não, é 2 Pedro, né? Eu assisti comigo, 2 Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 19 ao 21. Vamos achar aqui. Assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Aqui falaram inspirados pelo Espírito Santo. Aqui falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. É interessante demais, né? Vamos então? Aqui nós temos esses dois textos, comparativo da Escritura. Eu sugiro que você faça a leitura em várias Bíblias para compreensão textual. Isso é de fundamental importância para um estudioso da Escritura e da doutrina, ter várias Bíblias para ele fazer a comparativa, até mesmo essas Bíblias mais modernas, como NVI. Tudo vale a pena, né? Para a gente interpretar melhor. Quanto mais claro, melhor fica. Ou, se você preferir, estude o hebraico e o grego e vá ler o que nós chamamos de originais. Bom, a lição aqui tem pelo menos 3 objetivos. Refletir a própria Bíblia reivindica sua inspiração divina. Evidenciar que as limitações humanas não anulem a inspiração bíblica da Bíblia, ou inspiração divina da Bíblia, perdão. Explicar que o Espírito Santo atua na regeneração e iluminação do pecador e por isso ajuda a compreender a Escritura. O que faz, agora a nossa motivação, né? Que ele quer apresentar a motivação, qual é? O
que faz a Bíblia ser diferente de todos os outros livros? Por que a Bíblia está acima da literatura de, por exemplo, William Shakespeare, dos romances de Machado de Assis ou de outras obras clássicas? A resposta para essas perguntas está na transformação que o leitor sofre dentro de si mesmo quando lê a Bíblia Sagrada. Claro, com o auxílio do Espírito Santo. E ele vai trazer também uma sugestão de método. O segundo autor, vai apresentar relatos que mostram quando as pessoas que leram a Bíblia foram impactadas e quantas vidas foram transformadas a partir do contato com as Escrituras. Você pode fazer pesquisas em sites especializados e até em obras de história da igreja. Na conclusão, o autor aqui vai trabalhar uma realidade curiosa. Ele vai aplicar, conclame os alunos toda vez que pararem para ler a Bíblia e pedirem o auxílio do Espírito Santo. Sim, irmãos. Até mesmo para eu gravar esses vídeos aqui, antes eu faço uma oração e peço a Deus para me ajudar, o Espírito Santo. Bom, e é isso, é o que o autor trabalha para nós aqui. Vamos lá, então. A inspiração divina das Escrituras foi operada soberanamente pelo Espírito Santo que nos deu a Bíblia, a única revelação escrita de Deus para a humanidade. E nessa lição, veremos que a inspiração da Bíblia é divina, verbal e plenária. Nesse sentido, a Bíblia Sagrada é para o crente salvo, a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Ele vai trabalhar a lição em pelo menos 3 tópicos. O primeiro tópico é a autoridade, a doutrina da inspiração bíblica. Vamos ver aqui. Então, a palavra-chave aqui desse primeiro tópico aqui é inspiração. Essa palavra é caríssima aqui, Nas páginas do Antigo Testamento, a expressão "assim diz o Senhor" e similares são usadas mais de 3.800 vezes. Aqui ele usa uma ferramenta exegética, para esse tipo de coisa. Quem gosta de contar a palavra é exegeta. Para ele ver o grande vínculo central do contexto, ele conta as palavras. Ao receber a revelação no Monte Sinai, Moisés escreveu, abre aspas, escreveu todas as palavras do Senhor, fecha aspas, Êxodo 24:4. Jeremias foi advertido, não esqueças nenhuma palavra, Jeremias 26:2. No texto do Novo Testamento, Paulo disse que usava as palavras que o Espírito Santo ensina, 1 Coríntios 2:13. João assegura que o Senhor lhe revelou coisa que brevemente deve acontecer, Apocalipse 1:1. E o Senhor Jesus asseverou que até os sinais diacríticos do texto hebraico foram inspirados. Diacríticos aqui está falando das escritas, descritos. Nem um J, nem um tio se omitirá dessa lei, Mateus 5:18. Na verdade, o texto que está aqui é o Yod, aquela letrinha que parece um apóstrofo. Yod é a menor letra do alfabeto hebraico. Ele está dizendo que nenhum Yod vai cair da escritura, ou seja, nem a menor letra do alfabeto vai cair de toda a escritura sem que ela toda se cumpra. É isso que Jesus trabalhando aqui, nesse nenhum J, nenhum tio. Assim sendo, as escrituras reivindicam que a mensagem bíblica veio da parte de Deus. Ratificamos que a Bíblia é divinamente inspirada, segundo Timóteo 3,16. Essa tradução vem do termo grego teopneustos, que significa literalmente soprada por Deus. Bem que eu ouvi, Teo é Deus e pneustos, fala de espírito, ou vento, assopro. Deste modo, a inspiração é chamada de verbal porque Deus soprou nos escritores sagrados aquilo que deveria ser escrito. Apocalipse 19:9, 1 Coríntios 14:37. Porém, os autores bíblicos não foram usados automaticamente como se escrevesse um ditado. Eles foram instrumentos de Deus e cada qual, na sua própria personalidade e talento, escreveram inspirado pelo Espírito Santo. Segundo Pedro, capítulo 1, verso 21, essa ação divina foi tão intensa que
todas as palavras registradas na Bíblia eram exatamente as que Deus queria ver empregadas nas Escrituras. Antes de continuar aqui, é necessário nós explicar para o nosso amado irmão e a nossa amada irmã a diferença de inspiração e possessão. Geralmente nas tradições que não são cristãs, os espíritos manifestam nas pessoas e as possuem. E geralmente as pessoas possessas desses espíritos não têm autonomia sobre o que está acontecendo no seu exterior. Já na tradição cristã, o Espírito não nos possui de forma nós perdermos a nossa consciência. Não é isso. Uma pessoa, por exemplo, quando profetiza, quando interpreta línguas, quando até mesmo fala em línguas, que é o transe, né? Na verdade, ela está consciente de tudo que está acontecendo, inclusive com o poder decisivo de não continuar ou continuar naquela experiência, né? Vê se você percebe. É como se eu estivesse passando perto de alguém que estaria fazendo uma comida deliciosa, cheirosa. Nós sabemos que é difícil você esconder que está fazendo almoço, né? E aí aquele cheiro aos meus narizes, né? Vai fazer com que eu me dê muito apetite, muita vontade de comer, né? Deu vontade de comer uma macarronada agora. Deu vontade de comer uma pizza agora, né? Porque eu estou sentindo o cheiro de pizza sendo assada. Agora, cabe a mim que deu vontade, a vontade ela está sendo manifesta por vias externas e agora está internamente. A ceder à vontade ou não, ou seja, deu vontade, eu vou comer ou não a pizza? Deu vontade, eu vou comer ou não a macarronada? É assim que funciona. Então, a inspiração, ela se dá na vida da pessoa e a partir dessa inspiração é que ela produz ou não aquilo que o Espírito está inspirando. Né? Muitas pessoas, por exemplo, recebem uma mensagem profética para ser entregue e ela não entrega, porque decide-se. Aí alguém vai falar assim, não, é porque o Espírito está sujeito ao profeta. Cuidado, querido. Ali, na verdade, o texto diz que o Espírito do profeta está sujeito ao profeta, porque o Espírito Santo ele é Deus e, concomitantemente, não é sujeito a ninguém. Né? É o Espírito Santo inspirando a mim mesmo. O homem é espírito, ou seja, ele me inspira o meu ser. O meu ser inspirado profetiza aquilo que foi inspirado. Ou profetiza segundo a inspiração. É assim que funciona. Então, na tradição da Escritura Sagrada, nós temos um povo que tem uma vontade de escrever acerca da lei do Senhor. E essa vontade, abre e fecha aspas, na verdade é uma inspiração do Senhor para trajetar uma linha soteriológica. Afinal, o tema da Bíblia é salvação, não é outro. De Gênesis a Apocalipse, Deus quer salvar, ponto. A inspiração da Bíblia também é plenária, isso é, a inspiração é total e completa, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Paulo afirma que toda a Escritura ela é inspirada. Aí a gente vê um monte de gente aí, né, confrontando 2 Timóteo 3,16. Ah, mas por exemplo, os dízimos. Ah, mas o dízimo vale na igreja hoje? Isso não é coisa da antiga aliança, não. Gente, toda a Escritura ela é inspirada e vale para nós. É claro que cada texto dentro do seu contexto, obedecendo a hermenêutica, né, propícia do contexto, contextualizada. Mas toda a Escritura é inspirada. A nossa declaração de fé professa que a inspiração da Bíblia é especial e única, não existindo um livro mais inspirado e outro menos inspirado, tendo todos o mesmo grau de inspiração e autoridade. Significa que nenhum texto deve ser desprezado. Aos Romanos, lemos que tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Romanos 15, verso 4. Nesse aspecto, ratificamos que a Bíblia não apenas contém ou torna-se a palavra de Deus, mas, sobretudo, ela é a inspirada palavra de Deus, plena, sem erros e sem falha alguma.
Alguém vai dizer assim, não, mas tem erro sim na Bíblia, tem erro científico, por exemplo. Quando alguém ora e o sol para, o sol nunca saiu do lugar, por que o sol parou? Isso é um erro. Na verdade, isso não é um erro, queridos e queridas. Isso é um equívoco. Equívoco é quando você faz algo necessariamente, sim, errado, só que com a intenção e na sua complexidade, na sua compreensão de estar fazendo certo. Chama-se equívocos. Ah, então na Bíblia tem equívocos? Também não. Mas você acabou de citar aí o sol parando, o sol nunca saiu do lugar, segundo a ciência. Bom, primeiro que nem a própria ciência, ela é inerrante. Você sabe disso. Tem hora que a ciência diz uma coisa e daqui a pouco um tempo ela vem dizer tudo o que ela diz. Por exemplo, o café faz mal. Daqui a pouco ela vem falar os benefícios de tomar café. A pimenta faz mal, os benefícios de comer pimenta. Entendeu? Então, a ciência é assim. Então, ela... E, aliás, por fato de ser ciência, é que ela é o ato de perguntar, o ato de investigar, o ato de se descobrir. E essa investigação traz respostas fundamentadas em um exame propício. Isso é ciência, ela não é uma coisa definitiva. Aliás, o próprio livro, a 1 Coríntios, né? Havendo ciência, desaparecerá. Porque quando vier aquilo que é perfeito, tudo que é em parte. A ciência é algo em parte, todavia em parte. Uma eterna investigação. Com relação ao sol parar, essas coisas, e apesar de nós termos cientificamente comprovada, entre aspas, que ele nunca saiu do lugar, na verdade, ele está falando da ciência que ele tinha naquela época. Se ele tinha naquela época um saber que o Sol girava em torno da Terra e a Terra é o centro do universo, então, meus queridos e queridas, não é um erro, nem mesmo equívoco. É uma verdade, só que uma verdade contextualizada na realidade do escritor. Não tem como. Você vai ver mesmo que o próprio João, no Apocalipse, ele vai descrever coisas que hoje a gente sabe muito bem descrever o que é. Mas ele não consegue nem descrever, porque foge da realidade onde ele está inserido. Foge completamente do seu contexto, é capaz de até escapar o que ele poderia descrever. A Bíblia é a inspirada palavra de Deus, seus autores escreveram inspirados pelo Espírito Santo e seus livros têm o mesmo grau de autoridade. Ou seja, tanto o Evangelho quanto o Gênesis têm o mesmo grau de autoridade? Sim. Sim. Porque, obviamente, toda a Bíblia ela é lida à luz do Novo Testamento. Isso a gente sabe, né? Eu tenho um pouco de dificuldade com esse negócio de mesmo grau de autoridade, porque um precisa do outro para ser interpretado. Mas aqui ele está falando só de inspiração, não de interpretação, né? Vamos ver o que ele coloca aqui de auxílio teológico. A inspiração, o que diferencia a Bíblia de todos os demais livros do mundo é sua inspiração divina. É preciso que a inspiração divina, que ela é chamada a palavra de Deus, que vem inspiração divina. Para melhor compreensão, vejamos o primeiro que é inspiração. No sentido fisiológico, é a inspiração do ar. É a inspiração do ar para dentro dos pulmões. É pela inspiração do ar que temos fôlego para falar. Daí o ditado, falar é fôlego. Quando estamos falando, o ar é expelido dos pulmões. É o que chamamos de expiração. Por isso, Deus, para falar a sua palavra através dos escritores, a Bíblia inspirou neles o seu espírito. Portanto, a inspiração divina é a influência sobrenatural do Espírito Santo como um sopro sobre os escritores da Bíblia, capacitando-os para receber e transmitir a mensagem divina sem mistura de erro. A própria Bíblia reivindica para si a interpretação de Deus, pois a expressão "assim diz o Senhor", com carimbo de autenticidade divina, ocorre mais de 2.600 vezes nos seus 66 livros. Isso, além de outras expressões equivalentes. Antônio Gilberto, A Bíblia através dos séculos, a história e formação dos livros, editado pela CPAD em 2019, página 41. É isso. Segundo tópico, a inspiração divina e os autores da Bíblia.
O Espírito Santo garantiu a liberdade dos escritores bíblicos conforme a capacidade de cada um, portanto, a Bíblia possui particularidades quanto ao gênero literário, gramática, vocabulários e outros. Apesar disso, os autores não se tornaram intérpretes divinos. Isso porque Deus não inspirou aos escritores apenas pensamentos ou ideias. O Espírito Santo também inspirou cada uma das palavras que expressam com exatidão a mensagem divina. 1 Coríntios 2, 10, 11. As limitações dos autores. Vamos ver como é que funciona isso aqui, que a gente tinha falado lá no primeiro momento, né? Como é que funciona a limitação do autor? Porque ele tem uma ciência que nós temos muito mais evoluída. O que o menino de quarta série, por exemplo, conhece de ciência é muito superior ao que o próprio Paulo, por exemplo, conhecia enquanto ciência na sua época. Porque também não tinha disponibilidade de uma ciência tão avançada. Os escolhidos por Deus para escreverem a Bíblia eram pessoas assim como nós, inclinadas às mesmas paixões e até mesmo às falhas. Tiago, capítulo 5, verso 17. Moisés, por exemplo, sendo ele o mesmo autor do Pentateuco, foi impedido de entrar na terra prometida, portanto, transgredira contra o Senhor no deserto de Zim. Deuteronômio 32, 51 e 52. Não sei o que isso aqui tem a ver. Tinha que ter umas notas de rodapé para colocar essas coisas, né, gente? Porque isso aqui não tem nada a ver com o texto. Apesar de que existe também uma divergência entre os grandes estudiosos a respeito de quem foi de fato a autoria do Pentateuco. Né? A tradição GEDP, né? J de javista, E de eloísta, D de deuteronomista e P de Priest, em alemão, né, que é sacerdotal. São 4 traduções que estão, na verdade, escrevendo o Pentateuco e é atribuído comumente a Moisés, segundo a tradição judaica. Né, já existem essas investigações, você pode investigar aí na internet, por exemplo, a teoria GEDP, né, JEDP, né, J de Javé, javista, tradição javista, E de Elohim ou eloísta, D de deuteronomista e P de priest, em alemão, sacerdote. Aí você investiga, por favor, né? Cada autor faz uso dos gêneros literários distintos, tais como narrativa, que é o exemplo de 1 Samuel, poesia, salmos, provérbios, o próprio livro de provérbios, que é a literatura sapiencial, né? Sabedoria. Os autores sagrados também fizeram uso de figuras de linguagem tais como o emprego de parábolas e enigmas, Juízes 14:14, Ezequiel 17:2, de alegorias, Gálatas 4:22 a 24, Hebreus 9:9, de hipérboles, João 21:25, Colossenses 1:23, de metáforas não, né, gente? Nem se eu fosse o Cebolinha, né? De metáforas e símiles, Zacarias 2:8, Tiago 3, dos 3 ao 5, de vocabulário simples ou rebuscado, a depender do grau de instrução do autor, segundo Pedro 3:15 e 16, o emprego de recursos literários evidencia a cultura do escritor, mas, em hipótese alguma, invalida a inspiração da palavra de Deus. Provérbios 2:6, Tiago 1:17. As pessoas sempre perguntam, irmão Daniel, a parábola realmente aconteceu? Bom, se aconteceu ou não, isso não é importante. Importante é que a mensagem do texto é verdadeira. É isso que a gente tem que atentar. A verdade na Bíblia não está necessariamente preocupado com a questão historiográfica, mas com a legítima verdade empregada na sua mensagem. Isso que é verdade. Vê se você percebe. A descrição de fenômenos científicos, por exemplo, os autores sagrados usaram a fraseologia comum e popular para citar um dos casos ao descrever a herança dos Rubenitas, também dos Gaditas, a meia tribo de Manassés. Josué fez alusão ao nascer do sol, Josué 1:15, e na batalha contra os amorreus ele registrou o sol parou, Josué 10:13. Essa linguagem não ignora os fundamentos científicos, nem acredita
Nem desacredita a inspiração da palavra de Deus, apenas busca alcançar a compreensão de todos. 1 Coríntios 14, 9 a 11. Eu não entendi aqui o que ele está querendo falar com isso aqui. Bom, no meu conceito o autor está escrevendo segundo o que é disponível na sua realidade. Eu não posso falar de caneta se eu não tenho disponível uma caneta na minha realidade, na minha compreensão. Porque a gente só pode falar daquilo que a gente conhece. Não tem como falar daquilo que a gente não conhece, né? E toda a revelação, ela é trazida através da inspiração, ou seja, o Espírito Santo inspira o servo do Senhor a escrever. O servo do Senhor que dispõe de conhecimentos faz uso de todas essas ferramentas para colocar no texto aquilo que o Senhor o inspirou. Logo, se para a sua ciência é o Sol que está movendo ao redor da Terra e a Terra é o centro do mundo, como vai dizer e explicar a ciência antiga, isso é natural que ele coloque no texto. Não há equívoco nenhum. Pelo contrário, ele não pode falar daquilo que ele não sabe. Do ponto de vista das ferramentas, né? Bom, fundamentos bíblicos para o ensino de uma filosofia de ensino. Uma filosofia cristã de ensino começa na Bíblia e faz parte do conceito maior de educação cristã. A palavra de Deus oferece mais do que um conteúdo do ensino cristão, oferece também estruturas filosóficas essenciais, questão fundamental como: por que ensinar? Quais resultados devemos esperar? Quem é o mediador do ensino cristão? Como devemos ensinar e a quem devemos ensinar? Encontram respostas provocativas na Bíblia. Um mandato e uma meta claramente definidas emaranham-se, né, de forma precisa com os notáveis discernimentos das Escrituras sobre o professor, o aluno e Deus, para com isso formar uma superestrutura estável. Cada ensinador cristão constrói uma filosofia pessoal de ensino e, ao entender correta e incorretamente, né, temos que colocar também isso, correta ou incorretamente, a estrutura bíblica. Portanto, o desafio de construir uma filosofia verdadeiramente cristã começa de maneira correta examinando cada parte do componente fornecido pela Bíblia. É o que defende Kenneth Gangel, Howard Hendricks, Manual de Ensino para Educador Cristão, compreendendo a natureza, as bases e o alcance do verdadeiro ensino cristão, CPAD, publicado em 2005, página 66. Até agora eu ainda não entendi por que ele colocou isso aqui no meio do contexto da Escritura. Né? Será que eu esqueci, gente, o tema da inscrição? Né? A inspiração divina na Bíblia. Não tem nada a ver com ensino aqui. Está falando de inspiração. O texto por si mesmo ainda não é pedagógico, é inspiração. Mas enfim, vamos lá. Terceiro tópico, o Espírito Santo e a Bíblia. Né? Lembre-se, se a palavra de Deus é a lamparina acesa, o Espírito Santo é o azeite que mantém a chama da lamparina queimando. A Bíblia é categórica em reiterar sua inspiração divina. O registro de Juízes ensina que os livros de Moisés são mandamentos do Senhor. Juízes 3, 4. O livro de Moisés que está falando aqui é de Gênesis ao Deuteronômio. Esdra reconhece como inspirados os livros de Jeremias, Ageu e Zacarias, Esdras 1, 1, 5, 1. A respeito da inspiração da lei de Moisés e dos profetas, Zacarias ensinou que os seus escritos eram palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas precedentes. Zacarias 7,12. O próprio Cristo mencionou a lei de Moisés, os profetas e os escritos como livros inspirados, 24:44, porque a Bíblia judaica ela é dividida em 3 partes, né? É Pentateuco, Nevilim e Ketuvim. Nós vamos dividir em 4. São os mesmos livros que tem no Antigo Testamento da Bíblia judaica, são os mesmos livros que tem na Bíblia evangélica, o Antigo Testamento nós estamos falando, né? Então lá eles dividem em 3 partes e nós dividimos em 4 partes. Pentateucos, históricos, profetas e poetas, né? Ou, aliás, ou poetas e profetas, que na tradição católica o poeta vai ser chamado de sapiencial, que é sapiência, sabedoria, né? Que inclui provérbios e também poesias.
A inspiração do Novo Testamento. O Novo Testamento possui, né, o Antigo tem 39 livros e o Novo 27. Os 39 que tem na Bíblia judaica tem na Bíblia evangélica. Os 27 que tem na Bíblia antiga, desde os primórdios, tem na nossa Bíblia. Vou falar Bíblia judaica porque na Bíblia judaica não tem o Novo Testamento, né, gente? O Novo Testamento é um texto genuinamente cristão. O Novo Testamento possui Perdão. O Novo Testamento possui dois pressupostos básicos para a sua interpretação. A promessa de Cristo de enviar o Espírito Santo para guiar os discípulos, presente em João 14, 26, e os escritos bíblicos que vindicam esse cumprimento. Atos 2, 4, 1 Coríntios 2, 10 e Efésios 3, 5. Nesse aspecto, Paulo declara que escreve sob orientação do Espírito e que as suas epístolas são a palavra de Deus. Romanos 15, verso 15 e 16, 1 Coríntios 14 e 37, Gálatas 1, 12 e 1 Tessalonicenses 2, 13. Pedro reconhece essa verdade e classifica os livros de Paulo como escrituras, segundo Pedro 3,16. Nessa direção, vários outros textos apontam para a ação do Espírito Santo nos escritos da Nova Aliança. João 16, verso 13. E aí eu recomendo que depois de falar tanto você tome um pouco de água para hidratar suas cordas vocais. Nenhuma pessoa que ministre deve ministrar, deve falar sem um pouco de água perto de si. A obra da regeneração e iluminação. Parece que ele dá uma perdida nos assuntos, né? Como se faltasse conteúdo, aí ele vai preenchendo com coisa que não necessariamente tem a ver com o assunto. Mas vamos lá. A Bíblia ensina que o Espírito Santo testifica de Cristo e convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 15, 26, 16, do 8 ao 11. Desse modo, o Espírito Santo atua no processo da salvação e produz a fé regeneradora, Efésios 2:8, que vem pelo ouvir a palavra de Deus, Romanos 10:17. Nesse aspecto, o Espírito Santo não apenas inspirou as palavras da salvação, mas também as aplica ao coração humano a fim de regenerar os pecadores. Sim, agora eu entendi. Que é 1 Pedro, capítulo 1, verso 23. Ou seja, o próprio mestre, o próprio professor, o próprio pregador é o próprio Espírito Santo. Sem esse mover do Espírito não é possível nem aceitar, nem entender a palavra de Deus. Mateus 13, verso 15, 1 Coríntios 2, 14. Essa ação em conduzir o pecador a compreender as verdades bíblicas chama-se iluminação. Efésios 1:18. Raramente se usa essa palavra, né? Iluminação. A gente gosta mais de revelação. Porém, ressalta-se que o Espírito Santo ilumina o que ele já... Eu vou ler novamente, que acho que eu me perdi aqui. Porém, ressalta-se que o Espírito Santo ilumina o que ele já tem inspirado. Não se trata de nenhuma nova revelação. Eu vou pregar aqui hoje um negócio que ninguém nunca pregou. Sai desse negócio. Porque não existe nenhuma pregação que nunca foi pregada. Se você já pregou, alguém já pregou antes de você. A palavra não se inova, ela se renova. A sinopse terceira, desse tópico terceiro, a Bíblia reivindica a inspiração do Espírito Santo em todas as palavras da Escritura. Aqui no final ele tem um vocabulário, porque nós falamos no segundo tópico, no tópico 2.3, a respeito de alegoria. Alguém vai perguntar, o que é alegoria? Alegoria é um modo de expressão que procura apresentar pensamentos e ideias sob forma figurada. Hipérbole é a figura de linguagem que consiste no exagero de uma expressão ou ideia. Exemplo, morrer de rir, chorar rios de lágrimas. Eu tenho um colega que ele fala que a boca dele está correndo rios de água quando ele está com vontade de comer alguma coisa. Tem rios aqui da minha boca.
Ele não fala a boca cheia d'água, ele fala rios. Isso é um hipérbole. Símile, figura de linguagem que denota o que é semelhante, análogo. Por exemplo, sede prudente como a serpente. Nem tudo que reluz é ouro. Isso é símile. Sinal diacrítico, sinal gráfico que, junto à letra, altera sua fonologia. Exemplo, acento agudo, centilha, tio e etc. Só para a gente registrar, né? Porque eu falei essas palavras e acabei esquecendo de explicar. Eu fico tão empolgado, tão... No meu conceito, irmãos, eu daria para o autor aqui 9, numa escala de 0 a 10, porque é muito interessante o texto, é muito bem colocado, é muito bem escrito. Tem umas coisinhas que ele vai escorregando para aqui ou para lá, mas isso é coisa mais normal do mundo, né? Eu acho que isso é mania de professor, acabar achando esses, digamos, mínimos defeitos que aos olhos do povão nem são vistos. Mas é por isso que eu daria 9, é uma nota assim máxima, é uma lição extremamente relevante, né? E eu acabei de falar uma hipérbole, né? Extremamente relevante. Não, se é relevante, não existe o relevantíssima, né? Conclusão, a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Ela foi inspirada verbalmente e seus autores as escreveram inspiradas pelo Espírito Santo. Inspirado verbalmente aqui não significa que o Espírito Santo está falando a palavra aqui no ouvido da pessoa escrevendo, não. Como se fosse uma... Como é que chama aquele negócio que acontece no espiritismo? Que o cara pega a caneta e começa. Né? Esqueci o nome daquilo. Não é isso, não. Tá? Não é isso. É o desejo de fazer. Como eu desejo fazer esse vídeo. Por exemplo, eu nunca faço os vídeos sem estar inspirado. Juro pra vocês, eu nunca faço. Tem dia que eu falo assim, não, amanhã eu vou gravar vídeos para o canal. E eu não gravo um vídeo pro canal. Porque eu não amanheci inspirado, eu não tô inspirado, não tô legal, minha alma não tá boa para aquilo. E eu não faço. Você vê que esse vídeo aqui tá sendo postado até muito em cima da hora, né? Porque até hoje foi agora que eu... Entendeu? É isso que é inspiração. Tá lá dentro da alma da gente, não necessariamente aqui, ó. Esse ensino concorda com a nossa declaração de fé que professa crer na inspiração divina verbal e plenária da Bíblia Sagrada, a única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. É isso aí. Tem muita coisa para ser dita além disso, não. Eu creio que vai ser uma aula muito fácil de dar, né? Uma revista muito gostosa de ler, né? Enfim, é isso. Deus abençoe a vida do nosso pastor Douglas Batista. Beijo no coração de vocês. Não esquece de se inscrever no nosso canal, né?